Boa noite, meus irmãos. Animado, que nem estava o povo da manhã. Boa noite. Melhorou. Bem, deixa eu só achar um texto aqui. Quantos participaram aí do espetáculo? Então, galera boa aí, ó. Meus irmãos, vocês não fazem ideia o que nós escutamos de choro porque não conseguiram se inscrever no espetáculo, mas faz parte. Não tinha o que fazer, como o Jonathan falou aqui agora há pouco, tem que, quando liberar as inscrições para algo aqui na igreja, como está sendo agora para o culto da virada, irmãos, só salientando, o culto é para todos, só o detalhe da janta que nós não temos espaço. Se vier 823 pessoas, que é o que tem no nosso cadastro de membros, nós não temos onde colocar. Ninguém vai ficar de fora, mas vai sentar uns aqui no palco, vai sentar outros lá na bateria, vai sentar outros ali em cima da bateria. Nós vamos dar um jeito, ninguém vai ficar de fora. Nem que seja uma uva, a gente vai comer. Mas é uma questão de organização. Por isso, você que vai passar, que tem o hábito de passar o culto da virada, a entrada do ano junto conosco, se prepare. E você que não tem o hábito, corra para cá, faça sua inscrição. Minha família, de repente, se liberar as vagas lá, vem junto, traz a tua família. Amém? Amém? Vai, irmãos, que no futuro próximo aí a gente possa construir. Eu estava falando agora ali, quando estava vindo de carro para minha família, disse, de repente Deus nos oportuniza, a gente constrói toda aquela área ali de cima, um pavilhão, aí a gente vai conseguir colocar aí mais de 1000 pessoas e dá para a gente fazer uma celebração, reunir com todo o povo. Vai que aprove a Deus, né, irmãos? Amém? Aplauda, se é para aplaudir, aplauda com vontade, com força. Parabéns a todos os irmãos que participaram, que serviram aí no espetáculo. Foi um tempo precioso, 57 pessoas servindo no nosso espetáculo. Foi um tempo precioso, muitas vidas sendo alcançadas, né? Muitas pessoas sendo resgatadas. Eu quero confessar algo para vocês aqui. Quando foi colocado... cadê o Gessé? O Gessé está aí? Ô Gessé, como é que era o nome do teu personagem? Incrédulo. Vocês lembram do Incrédulo? Vocês lembram? Quando falaram para mim desse tal de Incrédulo, eu disse, me apresentaram, né, a proposta do espetáculo, eu disse, não, isso aí é um negócio que... Aí eu comecei a ler o que ele iria fazer. Eu disse, não, mas tem um sentido nisso tudo, né? Teve um outro homem que veio aqui também e falou que ele precisava parar para pensar, raciocinar o que ele havia feito no decorrer da sua vida. Já viveu mais de meio século. Ele disse, eu preciso ver o que eu estou fazendo na minha vida por causa desse tal de incrédulo aí. Esse incrédulo, disse, mas esse bicho verde ali falou com as pessoas mesmo, gente. Então assim, irmãos, foi um tempo precioso. Parabéns a todos aqueles que participaram, estiveram servindo. O pessoal que esteve ali nos bastidores aí, o pessoal trabalhou incansavelmente. Pessoas que vocês não viram aqui se apresentando, mas foram homens e mulheres que trabalharam incansavelmente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quero passar um dado aqui para vocês aqui, ó. Depois eu posso estar passando novamente. Olha só, irmãos, tivemos o mercado aqui ontem. O total de itens distribuídos no mercado solidário, olha só, 10 toneladas de alimento em 10 mercados, uma média de 1 tonelada a cada mercado que nós temos aqui, irmãos. 10 toneladas é um número considerável. O Jonathan leu um texto aqui para dízimos e ofertas, ele falou para não desprezar os pequenos começos. O mercado ele começou com um saquinho de fubá, um saquinho de polenta. Nós entregamos no decorrer da nossa caminhada aqui nesse ano 10 toneladas. Cesta básicas entregues cerca de 200 unidades. Famílias atendidas, em média 55 famílias assistidas mensalmente pelo Mercado Solidário. Famílias cadastradas, nós temos 300 famílias, foram 300 até dezembro? 300 famílias foram cadastradas até dezembro. E uma arrecadação de 5 toneladas de alimentos obtidas em ações realizadas em frente aos mercados. Então, toda vez que você vê o pessoal servindo, trabalhando, lá na frente, pega aqui, cara, lá na frente dos mercados, no decorrer do ano foram arrecadados 5 toneladas de alimentos, irmãos. De repente para ti não tem significado nenhum isso, mas para nós que somos apaixonados por Jesus e pelas vidas,
Então assim, irmãos, ao falar para vocês, 5 toneladas foram arrecadadas ali. Então de repente para alguns não tem muita relevância, muito significado isso, mas para nós que somos apaixonados por Jesus, irmãos, são muitas famílias sendo assistidas. Para pensar, tem 300 famílias inscritas ali no cadastro, eles ficam numa expectativa muito grande do alimento. Então fale para a pessoa que está do seu lado, faça parte, fale com fé, faça parte, contribua, nem que seja com 1 quilo de fubá. Fala assim, polenta. Vocês não sabem o que é o fubazinho, né? Amém, irmãos? Quero compartilhar uma palavra aqui com vocês aqui. E hoje pela manhã, a gente não combinou nada, a gente não conversou, e o Luciano veio ministrar aqui, e ele veio com a mesma temática que eu havia preparado para a noite. Eu preparei hoje, era aproximadamente 8h11 da manhã, 8h11 da manhã, eu acabei de escrever a ministração, e eu chego aqui no culto e o Luciano fala sobre o mesmo tema. E o abençoado ainda usou ainda alguns versículos que eu vou usar aqui nessa noite. No final eu disse para ele, Luciano, eu quero te matar, Luciano. Você pegou e está usando os mesmos textos da ministração que eu vou usar hoje de noite. Mas mediante a multiforme graça de Deus, eu creio que Deus falou de uma forma pela manhã, e eu creio que Ele vai falar de uma forma muito específica com vocês nessa noite, amém? Amém. Irmãos, eu quero falar um pouquinho aqui sobre a questão de nós perseverarmos no meio do processo da nossa caminhada. O porquê que eu quero falar sobre isso, irmãos? Nós estamos chegando no final do ano, e até foi citado hoje pela manhã, né? O Luciano estava falando sobre algumas questões da infância dele, e quando se fala da infância do Luciano, se fala de muito tempo atrás, irmãos, não é de agora recente. E ele falando sobre a infância dele, algumas coisas que ele viu na infância. Uma das coisas que ele falou foi sobre... Alguém de vocês lembra da Kodak? As máquinas Kodak, aquelas? Que tinha que comprar eu quero tirar uma foto, vai para a praia, né? Irmãos, tem centenas de irmãos nossos que estão viajando agora. Quando lembrar, ore pelos irmãos que estão viajando. É um número muito grande de pessoas que estão nas estradas viajando, nesses dias de festividade. Mas quando a gente ia para a praia, quando a gente ia fazer uma festa de aniversário, ia fazer um bolo para o filho, a pessoa já se programava e já se organizava para comprar o quê? O filme. Alguém lembra disso? Comprar um filme. Era um filme de 12, 24 e... Vocês lembram, vocês são da idade do Luciano. Então era 12, 24 e 36. Ele estava falando hoje pela manhã, e aí a pessoa ia comprar aquele filme, batia a foto, às vezes saía sem a cabeça, saía sem os pés, batia a foto, depois de bater já era. E aí tu tinha que esperar o tempo de chegar o dia de tu ter dinheiro, recurso para levar no lugar, para fazer o quê? Tudo velho aí. Então tudo em avançada idade vocês. Aí tu tinha que esperar para ir revelar. E aí depois que revelava, tu olhava e tu tomava aquele susto. Meu Deus, saiu desse jeito, por que eu não sorri? Hoje, gente, está tudo muito fácil. Tu pega a tua máquina, tira do bolso ali, tchau, tira as fotos, sabe? Tu já olha como é que tá, não gostei, já vai de novo. Antigamente, eu não sei se alguns lembram, eu fui criado e teve uma fase da minha vida que meu pai comprava leite de vinho carroceiro, tá entendendo? E ele vinha e trazia o leite dentro de um... Isso aí mesmo. Vocês estão se entregando. Vinha o leite no tarro, aí pegava o leite do tarro e largava lá. Tu tinha que colocar, tu pegava o leite, e aí falavam que tu não podia beber o leite. Tu tinha que fazer o que com o leite? Tu tinha que... Vocês querem pregar hoje? Tinha que ferver o leite, né? Então aí fervia o leite, preparava o leite, né? Hoje as coisas são muito rápidas, aí tu tinha que colocar no fogo, tinha que pegar uma leiteira e pasmem as mais novas que não sabem disso. As mulheres, as mais experientes, aqui elas sabem que elas tinham que ficar ali na beira do fogo, cuidando do leite, para ver se o leite não ia virar.
Por causa que o leite começava a ferver. E hoje já não tem mais. Hoje o leite já vem numa caixinha. Depois o meu pai começou a comprar, ele e a minha mãe começaram a comprar o tal do leite que era num saquinho. Vou fazer uma propaganda, nem sei se tem ainda. Que era um saquinho de leite da marca, era com C. Esse aí, como é que é? Colac, viu? Vocês lembram? Tem uns quantos aqui que tomaram leite de saquinho. E hoje a caixinha, o pessoal já coloca ali, já coloca no micro-ondas, é tudo muito rápido. Eu não sei se vocês perceberam, é tudo muito rápido hoje. E ele falando ali, eu disse, meu Deus do céu, será que a gente involuiu? Será que a gente avançou? Será que a gente regrediu? Porque hoje em dia, irmãos, se a gente parar para pensar, a gente não tem paciência para mais nada. A gente não tem calma para mais nada. Manda um WhatsApp aí para alguém agora, e se a pessoa não te responde, tu já fica bravo. Eu sou filho de carteiro. E para chegar uma carta, às vezes levava dias e dias e dias. Chegou a mandar carta, Paulo? Mas nunca mandou para Camila. Mandou cartinha para Camila? Viu? Guri novo, mandou cartinha. Depois veio telegrama, essas coisas aí, irmãos, sabe? E hoje é o que? Tu manda como é que é o nome? WhatsApp. Quem tem WhatsApp aqui? A igreja do WhatsApp, então, tá? Todo mundo tem WhatsApp. Aí se tu manda e se a pessoa não responde na hora, tu já entra numa paranoia, tu já fica desesperado. E a pergunta é, irmãos, o que está acontecendo? E aí eu começo a ver os processos, eu começo a ver a caminhada que nós estamos, eu começo a ver a vida que o povo está levando, o povo que é chamado povo de Deus. E eu começo a ver que a perseverança no processo é uma das marcas de uma pessoa que segue a Cristo. A perseverança no processo é a marca de um verdadeiro cristão. Você consegue entender que essa perseverança, e aí eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 36, Hebreus 10, 36, aonde o texto diz assim, vocês precisam perseverar, para que havendo feito a vontade de Deus, alcancem o que Ele prometeu. Vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhe prometeu. Irmãos, eu começo a analisar, a ver esse texto aqui, eu começo a ver que quando fala a necessidade de perseverar, o escritor, a carta aos Hebreus, alguns dizem que foi Paulo, mas alguns teólogos dizem que não tem uma conclusão de quem foi que escreveu essa carta. Mas foi para homens que estavam em uma caminhada, homens que eram judeus e uns que não eram judeus, no meio de um povo que estava se convertendo, conhecendo ao Senhor. E quando ele usa essa expressão, vocês precisam perseverar, é porque ele já estava detectando, diagnosticando, vendo pessoas que em vez de perseverar, estavam desistindo no meio da caminhada. E aí eu paro para pensar, olha aqui, foca em mim. E aí eu paro para pensar, às vezes eu paro para analisar, e eu me pergunto, será que isso era para aquele povo? Será que isso a gente pode utilizar nos dias de hoje, fazendo uma boa exegese, uma boa hermenêutica? Será que a gente pode, vendo o contexto bíblico, será que a gente pode usar nos dias de hoje? Eu chego a uma conclusão, irmãos. Continua sendo o mesmo povo. Só mudou o tempo e a época, mas continua sendo o mesmo povo. Um povo que desiste com muita facilidade, que não consegue perseverar. Mas aí se eu for falar, irmãos, para quem está aqui sentado nessa noite, se eu for falar para a igreja do Senhor, eu começo a ver algumas coisas, eu começo a diagnosticar algumas coisas, eu começo a perceber algumas coisas, eu começo a ver as pessoas chegando, eu começo a ver as pessoas pedindo para se envolver ministerialmente, eu começo a ver pessoas se batizando, entregando a sua vida para Jesus. Mas eu começo a detectar, irmãos, eu começo a ver que as pessoas, eu começo a ver um empolgante começo na vida das pessoas. Eu começo a ver um entusiasmo inicial, irmãos.
E eu tenho feito uma oração, tanto eu quanto a Alessandra, para que nós venhamos a perseverar no Senhor e que nós venhamos a continuar com os nossos olhos no Senhor. Irmãos, eu já falei para vocês, eu estou desde 1998. Eu disse sim para o Senhor, irmãos, eu não cogitei mais em retroceder. Eu não quis olhar para trás para não paralisar, para não se transformar em uma estátua de sal dos lugares aonde Deus havia me tirado. Eu não queria voltar para aqueles ambientes. Eu não queria voltar para ambientes escuros, obscuros, ambientes diabólicos, ambientes que para minha carne, para o meu prazer, eles eram legais, mas mediante os princípios bíblicos, eles só me afastavam de Deus. Mas eu vejo um entusiasmo no começo, e eu vejo aqui, irmãos, no livro de Mateus, capítulo de número 13, verso de número 20, fala sobre a parábola do semeador. E aqui o texto fala sobre a semente que caiu em um terreno pedregoso, irmãos. E aqui eu começo a perceber que muitos recebem a palavra de Deus com alegria e entusiasmo. Sabe, quando chega, ei, aleluia, glória a Deus, eu estou indo aqui para essa igreja, que legal, aleluia, glória a Deus. E aí chega o Luciano, a entrevista é linda, irmãos. O discurso às vezes ele é lindo. O discurso, irmãos, quando a gente chega assim, ele é lindo, ele é maravilhoso, irmãos. A gente fala assim, eu vim de tal lugar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu vim aqui porque eu quero servir, eu quero me envolver. Às vezes, irmãos, a gente sabe, declare comigo assim, declare com fé, a igreja, ela tem o Espírito Santo. Irmãos, a igreja, ela tem o Espírito Santo. Aqui existem homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo. Só que onde o Espírito Santo de Deus, ele habita verdadeiramente, Jonathan, não adianta. A Bíblia diz que não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Às vezes o discurso ele é bonito, chega lá, Luciano, Patrícia, por causa que eu vim, eu fazia, porque eu e o meu marido, né, amor? O entusiasmo ele é lindo, mas passou 2, 3, 4, 5 meses, começa a saltar a tampa da chaleira, começa a vir tudo para fora, irmãos. Sabe por quê? Por causa que aonde está a presença de Deus, onde está a adoração, aonde está um ambiente de santidade, irmãos, não adianta, irmãos, não adianta. Eu falo para vocês, ou a pessoa ela se converte ou ela salta fora, ou a pessoa ela se rende, não a homens, mas ela se rende a Deus, ou ela salta fora, ou ela já vai, tac, eu quero, sabe, eu quero o mundão, eu quero as drogas, eu quero fumar o meu baseado, eu quero cheirar o meu pó, eu quero trair o meu cônjuge. É muito complexo, irmãos, mas assim, há uma empolgação no começo. E eu estou falando aqui sobre perseverarmos no processo. Há uma empolgação no começo, mas muitos recebem a palavra com alegria, irmãos, e entusiasmo. Mas quando surgem dificuldades, perseguições, sabe o que acontece, igreja? O ânimo, ele desaparece. O ânimo acaba desaparecendo. E aí a minha pergunta é, será que os nossos olhos, eles estão em Jesus? Tu quer conhecer uma pessoa, igreja? Dá poder para ela. Coloca dinheiro na mão da pessoa. A pessoa chegou aqui apaixonada por Jesus. Isso nós vivemos o dia inteiro. A pessoa chega aqui apaixonada por Jesus, eu quero fazer, eu quero me entregar, eu quero restaurar, eu quero recuperar minha casa. Coloca dinheiro, a gente vê diariamente. E eu estou falando no contexto igreja. Tu coloca dinheiro na mão da pessoa, revela o coração dela. Tu coloca dinheiro na mão da pessoa, sabe? Muitas coisas aí fora, elas começam a brilhar. E as coisas que envolvem santidade, as coisas que envolvem compromisso e responsabilidade, elas não querem mais. Sabe por quê? Porque revela o coraçãozinho. Aí vem uma pergunta, como que está o meu coração? Como que está o teu coração? Então quando surgem as dificuldades, as perseguições, o ânimo acaba desaparecendo.
E eu começo a perceber aqui, irmãos, que o entusiasmo inicial ele é importante. Ele é necessário, irmãos. Mas ele não é o suficiente. Ele é necessário. Eu quero me envolver na mídia. Eu quero arrumar esse microfone hoje, que está uma bênção, para a glória de Deus. Eu quero me envolver, eu quero tocar um teclado, eu quero tocar um violão. Eu quero me envolver ministerialmente. O entusiasmo inicial ele é importante, igreja. Mas eu falo para vocês, ele não é o suficiente. A verdadeira prova da nossa fé, irmãos, ele está, sabe aonde? Ele está na constância. Declare comigo assim, ó, constância. Declare, constância. Será que eu sou uma pessoa que eu sou constante no Senhor? Ou o meu ânimo ele fica oscilando? Irmãos, eu tenho ministrado, eu tenho compartilhado com pastores, com lideranças, sobre a questão do mal dos últimos dias, irmãos. Ah, mas eu estou agora, o mal agora dos últimos dias, ele envolve o que? Sentimentos e emoções, estresse, depressão, opressão, depressão. Irmãos, se nós tivermos um tempo de meditarmos, estarmos no Senhor, irmãos, eu creio que nós vamos vencer a depressão, irmãos. Eu creio que nós vamos vencer a ansiedade. Só que, infelizmente, irmãos, eu falo para vocês, é líderes que não estão no Senhor, é pastores que não estão no Senhor, não conseguem descansar no Senhor. E eu não estou falando de descansar fisicamente. 4 horas da manhã nós estamos na rua aí atendendo pessoas, é ou não é? 3 horas da manhã estamos na rua atendendo pessoas. Está endemoniado, quer fazer tantas e tantas coisas. Espírito de morte está repreendido em nome de Jesus. A gente dá uma palavra de ordem porque há poder no nome de Jesus. Espírito de morte ele está repreendido. Só que, irmãos, a gente vai, a gente trabalha, a gente rala, a gente cansa. Mas será que nós estamos descansando no Senhor, na questão de ter um tempo com o Senhor, para poder vencer toda e qualquer depressão? Para poder vencer a ansiedade? Ou será que nós estamos descansando no nosso bel prazer, no nosso entendimento, irmãos? Será, irmãos? A verdadeira prova, irmãos, da fé, a verdadeira prova da fé está na constância. Nós precisamos ser homens e mulheres constantes no Senhor. A segunda coisa é o processo. A primeira coisa, eu falei sobre a empolgação do começo, o entusiasmo inicial. A segunda coisa é o processo, aonde a fé ela é testada, irmãos. Será que a nossa fé ela é testada? A Bíblia diz aqui, Tiago capítulo de número 1, verso de número 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Só que aqui, vem cá, vamos recalcular um pouquinho a rota. Existe um processo onde a fé é testada. Se existe um processo onde a fé é testada, aqui fala, grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Na vida vai ter provações. Só que quando chega as provações, a gente quer fazer um buraco e se enterrar. Não pode. Não pode, não deve. Nós somos igreja. Às vezes vai ter que pegar o telefone e vai ter que dar uma ligada. Mas aí o Luciano, cara, hoje eu não estou legal. E aí o Luciano vai liberar uma palavra. Vai ligar, Paulo, hoje eu não estou legal, mano. Já nos ligamos, né? Já nos falamos. E aí, meu irmão, como é que tu tá? Tá legal aí? Tá legal aqui? Cara, vamos trocar uma palavra aqui. Cara, boa, a tua ligação foi ótima. Eu estava precisando, eu estava precisando falar contigo. Eu estava precisando escutar um homem de Deus. E aí, Felipe, como é que tá? Tá bem aí, cara? Às vezes me liga, como é que tu tá? Eu vi que tu tá legal. Irmãos, porque aqui o texto ele é claro, grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Na provação, nós vamos nos abater, às vezes nós vamos nos entristecer.
Mas nós temos que passar, irmãos, pela provação também com alegria, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos o Espírito Santo. E quando se fala em processo, irmãos, quando se fala em processo, o processo envolve o quê? Desafio, perdas e períodos de silêncio. Quando nós estamos no processo e Deus está trabalhando ao nosso favor, porque Deus está sempre trabalhando, nós temos que discernir que no meio do processo vai acontecer o quê? Desafios. Eu estou precisando de algo, eu estou precisando de um emprego, eu estou precisando de uma cura. Irmãos, num ambiente de glória, ontem nós oramos aqui por uma senhora, que ela, nos mandaram uma mensagem que ela havia infartado, e aí que o caso era gravíssimo. E aí o caso era gravíssimo, seríssimo, e nós oramos ontem aqui. A boa nova é que ela já está bem hoje, não foi um infarto. Aí quando chegou a notícia para nós que ela estava infartando, nós oramos. Eu disse, Deus vai, falei, acho que foi para a Alessandra, eu disse, Deus vai intervir na vida dessa mulher. A notícia que chegou hoje para nós, ou ontem mesmo chegou, era que essa mulher já estava se recuperando, estava bem, e não foi um infarto. Os médicos diagnosticaram como um infarto, mas não foi um infarto, irmãos. Eu creio que o nosso Deus é poderoso, e num ambiente de glória, num ambiente de presença de Deus, irmãos, sabe o que acontece? As curas, elas vêm. Os milagres, eles acontecem. O medo, ele desaparece, irmãos. O medo, ele desaparece. Só que a gente precisa entrar nesse ambiente, entender a palavra, compreender a palavra. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. Toda vez que você passar por uma luta, por uma dificuldade, saiba que é para gerar perseverança no teu coração, que o Senhor, Ele não te abandonou. Irmãos, e a gente pode ler aqui, e ver que o processo que Deus nos molda, Ele nos fortalece na nossa questão de maturidade espiritual. Quando Deus está trabalhando nas nossas vidas, às vezes nós não entendemos nada, irmãos. Nós não compreendemos nada. Nós não discernimos nada. Mas nós estamos num processo de amadurecimento, de maturidade espiritual. E a gente pode ver, irmãos, na vida de José no Egito, Êxodo 37, lá depois você pode ler lá na tua casa. Esse homem, irmãos, esse homem, a Bíblia diz, esse homem ele foi traído, ele foi preso, esse homem ele foi vendido, ele foi preso injustamente, irmãos. Tudo isso aconteceu sobre a vida dele, mas ele permaneceu fiel a Deus e ao seu propósito, ao propósito que Deus tinha para a vida dele. Então olha só, após ele ser traído, vendido, preso injustamente, ele continua firmado no propósito que Deus tinha para a vida dele. Agora, se nós falarmos para a nossa geração, para o meio que a gente vive, o cristianismo, não apenas aqui, mas Brasil, irmãos, se a gente for traído, se a gente for vendido, se a gente for preso injustamente, irmãos, a gente corre um sério risco de nós levantarmos as nossas mãos, começar a blasfemar e começar a murmurar, reclamar, começar a chorar, se desviar dos caminhos do Senhor. Mas a gente precisa entender o processo de Deus, igreja. E eu quero te incentivar a não desistir no meio do processo, a confiar no plano de Deus, mesmo que você não esteja entendendo as circunstâncias. Nós não fomos chamados para entender, pois quem conheceu a mente do Senhor e quem foi o seu conselheiro? Nós não fomos chamados para entender as coisas, nós somos chamados para crer, irmãos. Tem coisas que eu sei que de repente vocês leem aqui na palavra e vocês não entendem, mas vocês precisam crer. Sabe por que a gente precisa crer? Porque é a palavra de Deus, é Deus falando, é Deus ministrando. Se é sim, sim,
Sim. Se é não, é não. Se é para casar, é para casar. Se é para não fornicar, é para não fornicar. Aliás, tem que repreender essa cidade aqui, ó, o espírito de divórcio. Tem que repreender a cidade de Santa Maria o espírito de divórcio. Porque eita geração fraca. Quantos são que tu falou hoje de manhã? 400 mil na nação? Não, 400 mil pessoas se separando, 400 mil por ano no Brasil. Olha só, 400 mil pessoas se separando por ano no Brasil. Quantos habitantes tem em Santa Maria? 200 e poucos mil aí, 300 mil. É mais do que a cidade de Santa Maria, gente. E o que nós temos feito? Nós como igreja, e deixa eu falar uma coisa para vocês, que desses 400 mil tem um monte de gente que está sentado nas cadeiras como nós. Tem um monte de gente com um microfonezinho na mão, querendo se separar, continuando no ministério, tá entendendo? Continuando pregando, mas vai arrumar uma coisa para fazer, rapaz. Mas vai afirmar e ser homem, vai arrumar uma coisa para fazer, que é continuar ministrando, falando, sabendo sobre o coração das pessoas, cara. Se tu já está sentado, tu está entendendo a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu já cheguei assim. Gente, cada um tem a sua história, eu sei. Mas depois de estar sentado aqui, aí daqui uns dias chega o Jonathan e me fala: pastor, eu e a Brenda, a gente está brigando demais. Vai orar, rapaz. Vamos ler uma Bíblia junto. Pastor, daqui uns dias, pastor, nós queremos nos separar. E aí quer vir falar para mim aprovar. Aí depois ainda ele vem, e aí que ele já largou, aí ele quer vir para mim, pedir para mim casar. Vai te converter, relaxado. É o que eu vou falar para ele, ele sabe como é que é. Pastor, mas é por causa que agora eu encontrei o quê? O meu novo... eu escutei. Eu encontrei meu... Não tem novo amor. É o único amor, rapaz. Tu já sentou aqui, tu já escutou a palavra. Agora é o quê? É a vergonha onde? É caracteres de Cristo, é caráter. Aí vem o Luciano, mas a Paty vem e vai dizer: não, mas é porque o Lu, ele mudou. Agora ele chegou numa idade que ele mudou. Ah, pastor, assim, ó, ele mudou, ele está diferente. Ah, ele já levanta, ele já não me olha mais, ele já não... Sabe, pastor, e ele, sabe, ele mudou. E aí ele já começa, né? Ele já quer ir só para academia todo dia. Tá indo? Tá indo, tá, fazer o quê? Tá, Aí ele começa todo dia, aí já começa a tomar uma creatina. Quer mais? O que mais que tem? Aminoácido, o que mais que tem? Batida de banana. Não, isso aí, apaga, tá de sacanagem, cara. Mas o Luciano começa na batida de banana todo dia e vai pra academia. E chega aqui, e chega em casa, chega diferente. E aí ele vem pra mim: pastor, eu não quero mais a baixinha. Irmãos, a gente dá risada aqui, mas ele já sentou, ele já escutou a palavra: macho, agora veste a bombacha e seja homem, rapaz. Tu está numa igreja que ela é bíblica. Está numa igreja que é bíblica. Ah, mas pastor, é por causa que agora eu conheci o meu novo amor, a minha paixão, a primeira mulher da minha vida. E... já oraram? Oram 2 dias e já querem, sabe o quê? Já querem dar a mão um para o outro. Relaxado, já quer casar, quer dormir na casa da namorada. Deixa macho dormir lá na tua casa, lá, manda embora, ou leva para casa. Paga uma passagem de ônibus, não manda de aplicativo, manda de moto, motinho, vento. É que nem eu já falei para Gabriela, Manuela, Heloísa eu não falei ainda. Ai, eu conheci um bonito, vão orar para morrer. Se ressuscitar é porque é homem de Deus, daí vai entrar aqui em casa. Sim, primeira coisa é orar para morrer. Se ressuscitar é porque é homem de Deus. Às vezes pega uns mortos que estão mal espiritualmente, emocional e financeiro e querem entrar lá e pegar a princesa que o cara cuidou quantos anos?
Aí pega o magrão lá e o magrão vai fazer o quê? Aí ele vai querer dormir lá no sofá. E aí isso aqui é que pode acontecer. E aí assim, ó, ai, o pai e a mãe dormiram, eles te dão só um beijinho, só que tu tá na sala. Ah, gente, por favor. Sabe como é que se chama isso? Fornicação. Se chama pecado. Eu estou usando como exemplo aqui o pessoal porque eu tenho intimidade com eles. Mas e aí, igreja? E a gente fala que é cristão verdadeiro, a gente quer perseverar no processo. Que perseverar no processo é esse? A gente vai nos lugares, a gente compra. Irmãos, é verdade sim, as igrejas, os caras vão aí, compram nos lugares e não pagam. E aí quando chega lá e diz que é da igreja da Ágape, que é pastor, que é da Ágape, eles pegam e botam a boca no trombone. Vieram aqui, gastaram 10, 20, 30 mil e não pagaram. Não, mas a igreja está bonita, né? Vocês viram que a igreja aqui é bonita? Tem luzes, câmera, ação. Bonito, né? Olha só, tem microfone. Aí vai lá e compra um monte de microfone, guitarra, compra caixa de som, bota um fundo. Esse fundo aqui preto, ele dá para ser um fundinho branco, mas bota esse fundo preto assim, sabe? Gasta tinta. Tá, e quem é que vai pagar o boleto? Não, e fica lá, ó, CNPJ, nome, fica e vai embolando, A começar por nós, os pastores. Quando compra tem que pagar. Eu não posso, vocês sabem, a igreja aqui sabe, eu não posso ter meu nome no SPC. Por quê? Porque eu tenho uma convenção, bate meu nome no SPC, bate lá em Brasília, Brasília chama Porto Alegre, os caras vêm me incomodar aqui. E aí eles dizem, pode te retirar aí por um tempo aí pra gente averiguar a tua vida, o que está acontecendo. Como é que o homem de Deus está com o nome sujo aí no SPC, Serasa? Aí não dá pra, sabe? Eu já falei para eles, não, vamos fazer um teste. Tem dinheiro, vamos fazer um teste, vamos ver se a convenção vai vir pra cá, se eles vão vir pra cima. Mas eu vejo tanto e lido tanto com isso, irmãos. Às vezes eu participo da sindicância de pastores, para ver o que está acontecendo nos lugares e com os pastores. Graças a Deus, irmãos, que aqui ainda não precisou vir uma sindicância e nem vai precisar vir. Mas a gente precisa ter uma vida de integridade. A começar por aqui, mas e aí, como é que está? Será que estamos comprando, estamos pagando? Será que dá para a gente convidar o dono da loja Renner para vir aqui na igreja, aqui numa apresentação de final de ano? Ou será que tu está devendo lá na loja Renner? Será que dá para convidar o dono da mercearia, do mercadinho que tu compra lá perto da tua casa? E às vezes ainda compra fiado? Será que dá para convidar ele sentar aqui? Agora eu fui aí esses dias no Mercado da Família, no bairro Oliveira ali. Fui lá, comprei umas carnes. Os caras vendem bem lá. E aí eu falei para ele, vou anunciar aqui que a carne aqui é boa, viu? Bem, que carne boa, falei. Já te falei, né, Luciano? Já falei, né? Falei para os contos aqui já. Vão lá comprar carne lá. E o dono lá ainda falou, e se for carne ruim eu me responsabilizo. Ele, né? Não eu. E aí tu vai lá e compra. E será que tu vai lá e tu paga certinho? Porque daí o irmão, estou falando que hoje ele não está aí, né? Mas aí o irmão vem e senta ali no meio, ele olha para o lado. É aqui que eu vou ficar? É aqui que eu vou... Tá ali os 4 que comem carne, ó. Foram lá e compraram lá. Foram lá e compraram no açougue lá. E os 4 não, sabe? Tem um boletinho lá. Ah não, mas é por causa que faz o quê? 10 dias, não 10 meses. Mas a gente fala que é povo de Deus. A gente fala que quer perseverar no processo, naquilo que Deus tem para nós, irmãos. É muito mais profundo. E eu creio que, irmãos, na maturidade, no continuar, mesmo quando é difícil, a gente vai perseverar mesmo quando é difícil. Pergunta para quem está do seu lado, é fácil congregar na Ágape? Pergunta aí. Tu não sabe o quão difícil que é congregar aqui, irmãos. Olhar para essa latinha que está do teu lado aí todo domingo. E aí quando tu olha para o outro lado, às vezes está aquele que sabe que quando passa no centro, que passa na rua, porque eu sei que tem uns aqui que vestem a sandália da humildade. Lá fora é a sandália da prepotência e da arrogância. E aí eles estufam o peito e andam, sabe? E quando desce daquelas latas velhas, daqueles carros, eles descem aqui, ó. Sabe? Estufa o peito e, sabe? Parece que está com o rei na barriga, e aí a gente esquece. Declare comigo assim, ó, nós vamos morrer. Para vocês declarar, diz assim, ó, um dia nós vamos morrer, mas vamos feder tudo igual.
Um dia nós vamos morrer, mas nós vamos feder tudo igual. Então por que do orgulho, da arrogância, da soberba, da prepotência? Sendo que aqui nós precisamos ser simples, humildes, como Jesus, já preguei sobre isso. Mas lá fora nós também precisamos ter a humildade de Jesus. A Alessandra agora veio no carro ali e me fez um pedido: amor, por favor, fala com os irmãos aí da igreja, que se a gente chegar no lugar e olhar e não cumprimentar, para eles chegar e pegar nós no braço e dizer assim: ei, eu sou lá da Ágape. Ele disse: o que está falando, Alessandra? Ela disse: tu viu que a gente vai nos lugares aí, a gente não consegue conhecer as pessoas, a gente fica olhando e olhando. Eu aprendi com o Jonathan, é dentão para fora, é bonito, irmãos. O guri tem clareamento, né? O guri tem... Eu vi, tá assim... Aí eu chego nos lugares, irmãos, eu não conheço às vezes, e eu cutuco a Alessandra: faz também. Ela faz o quê? Jonathan. Sério, pergunta pra ela, ela tá aí, ó. Eu, Jonathan. Quando eu falo Jonathan, ela diz... Eu não pergunto mais pra ninguém: tudo bem, bem-vindo, tu é novo aqui, não, às vezes. Hoje, o pessoal: pastor, já estou aqui há 6 meses. O pior de todos, irmãos, humilhante, essa foi humilhante. Não, essa foi humilhante. Tu para imaginar, a pessoa foi lá no Clayson, foi cortar o cabelo. Foi lá no Clayson cortar o cabelo, tá até aí o irmão, pelo que eu sei, acho que tá aí. Deve estar aí, se é convertido, tá aí. E aí foi lá no Clayson cortar o cabelo. E aí chegou, sentou na cadeira do Clayson, cortou o cabelo, tudo. E aí chegou uma hora lá, o Clayson perguntou: mas parece que eu te conheço. E ele: sim, tu me conhece? E o Clayson: pois é, e começou, né? E o Clayson fala pouco, né? E ele começou: mas da onde que eu te conheço? E aí o rapaz falou: não, me conhece lá da Ágape. Tu é da Ágape? Faz tempo que tu tá lá? Sim, eu sou da Ágape, faz tempo que eu tô lá. Então eu já te vi lá. Sim, foi tu que me batizou, o cara falou pra ele. Se o Clayson está assim, imagina nós. Vocês conseguem entender, irmãos? Só que nós precisamos perseverar, ter maturidade, continuar mesmo quando vem as dificuldades. Não é fácil congregar aqui nessa igreja. Eu já escutei um monte de coisa, mas eu vou ter que esperar esse tempo para me lembrar. Mas eu vou ter que ficar todo esse tempo. Não, então eu vou jejuar. Não, então eu vou orar. Então eu vou... É isso aí, irmãos. Nós não temos pressa para nada. Jesus, em 30 anos de vida, 3 anos e meio de ministério. Nós não queremos acelerar nada, nós vamos respeitar o processo. Porque quanto mais tu escutar de Deus, mais Deus vai usar a tua vida. Quanto mais tu te alimentar das coisas de Deus, mais Deus vai fazer através da tua vida. Quanto mais tu escutar de Deus, mais Deus vai fazer na tua casa. Nos lugares onde tu entra, mais Deus vai fazer, o Senhor vai fazer, não é eu que vou fazer. A igreja, ela não depende de mim, não é elciocêntrico. A igreja, ela precisa ser cristocêntrica. E aí tu começa a entender o cristianismo, Deus começa a entrar nos lugares, irmãos. Eu estou crendo, irmãos. Eu estou crendo, sabe o quê? Que tem muitos consultórios aí que eles vão ter problema, irmãos. Que eles vão dizer: as pessoas estão indo numa igreja e pararam de vir aqui. Aí a Ju vai querer me matar, sabe? A psicóloga vai querer me matar. Mas tem incrível que esse pastor... Os psicólogos têm os irmãos aí que trabalham, sabe? Eles vão dizer: mas a Aline vai dizer: mas esse pastor, Deus, essa igreja. As pessoas entram lá, que nem o Luciano falou. Agora eu estava lá na porta, o João estava ministrando aqui, ele falou: é a presença. É a presença, ele falou. A presença, ela liberta, irmãos. A presença restaura, a presença, ela cura. A presença de Deus, ela transforma. É a presença, irmãos. Só que para isso eu tenho que respeitar o processo. E isso envolve essa questão da maturidade. Gálatas 6:9, já estou finalizando. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos, se não desanimarmos. Olha só o que o texto diz. Gálatas 6:9, está aí, está escrito aí: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos,
se não desanimarmos. Eita geração que desanima com facilidade. Mas Deus tem nos chamado, irmãos. Deus tem nos capacitado para nós andar num curso bem diferente daqueles que desanimam, irmãos. Nós perseverarmos no Senhor, nós confiarmos no Senhor. Só que existem algumas características de um cristão perseverante. A fé dessa pessoa, ela é uma fé sólida. Ela é uma fé sólida, tanto é que em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Olha só, combati o bom combate, terminei a corrida, completei a carreira, tem uma linguagem que fala, e ela diz assim, ó, e permaneci fiel. A importância é permanecermos, porque o que acontece? Não adianta, irmãos, nós combater o bom combate, começarmos a fazermos coisas. Aí chega um tempo que a gente termina a corrida, chegou numa idade que termina a corrida, mas não permanece fiel. Então essa pessoa é uma pessoa que ela começou bem, mas ela acabou mal. De repente eu sei o que aconteceu com ela, ela não conheceu, ela não entendeu, ela não compreendeu o cristianismo. Ela começou excelentemente bem, mas lá no final, Débora, sabe, ela largou tudo, ela abandonou, ela achou que dava para fazer do jeito dela. Mas não é do meu jeito, não é do jeito da ágape, é do jeito que a Bíblia diz. É conforme o Senhor está nos orientando. Então a pessoa precisa ter uma fé sólida, precisa ter uma confiança no caráter de Deus, e não nas circunstâncias. A pessoa precisa ter uma disciplina espiritual, irmãos. Eu creio que no ano agora de 25, muitos homens vão se levantar em oração, leitura da palavra, comunhão com os outros irmãos. Eu creio que muitas mulheres, elas vão se levantar como mulheres de oração, mulheres que vão ler muito a Bíblia. Gente, vamos vencer lendo a palavra de Deus, gente. Vamos parar de ler gibi, parar de ler revistinha, parar de ler a história, a vida de mentira das pessoas nas redes sociais. A igreja, ela idolatrou tanto alguns ministérios, que hoje eles brigam entre família, e vocês vêm perguntar para nós, pastor, o que fazer? Eu não tenho o que fazer, tem que ficar na palavra. Não tem o que fazer. É os ídolos que foram levantados no Brasil. As pessoas idolatraram os homens, os pastores, os pregadores. Os cantores nem se falam, irmãos. Idolatraram os cantores. E agora está aí o boleto. Só que a igreja, conduzida por essas pessoas, a igreja que andou iludida por essas pessoas e não se firmou na fé, na palavra de Deus, muitos hoje estão se perdendo, irmãos. A nossa própria cidade, irmãos, a nossa própria cidade está se perdendo. Está chegando um monte de gente aqui. Eu digo, o que vocês querem aqui? Nós estamos batizando gente aí toda hora. O que vocês querem aqui? Aí eu escuto os relatos do que está acontecendo na nossa cidade, irmãos. É estarrecedor. É de chorar, irmãos. É de chorar. Não é de ficar dando risada, não é de brincar, não. É de chorar, irmãos. É muita falta de compromisso e responsabilidade com o Deus da palavra. É muita brincadeira, irmãos. É muita brincadeira. É muito joguinho daqui para lá, de lá para cá, irmãos. E sabe o que está acontecendo? Tem muitas pessoas que estão morrendo e se perdendo por causa disso, irmãos. Mas você que entrou aqui nessa noite, que você fica aqui, ou você vai congregar ali, ou você vai congregar lá, mas que você persevere no Senhor. Que o teu coraçãozinho esteja em Jesus. Que o teu coraçãozinho não esteja na placa denominacional, na estrutura. Mas que você tenha a disciplina de oração, leitura, palavra de Deus. Que você tenha uma fé sólida. Que você tenha uma confiança no caráter de Deus. E o resultado de tudo isso, irmãos, biblicamente falando, é promessa de Deus aos que perseveram. Declare comigo assim, ó, promessa de Deus. Declare com fé, promessa de Deus aos que perseveram. É bíblico. Corramos com perseverança a corrida. Hebreus 12.
Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Hebreus 12, abre aí, faz favor. 1. Hebreus 12, 1. Acho que é isso. Corramos com perseverança a corrida que nos é... 1 e 2. Que nos é proposta, tendo os olhos fixos aonde? Os olhos fixos em Jesus. Onde é que está fixados os teus olhos? Será que os teus olhos estão fixados no pai? Na mãe? No cônjuge? Nos filhos? No namorado? Aí a casa caiu. Na namorada? Morreu. Será que os teus olhos, os meus olhos, eles estão em Jesus? Está escrito. Está escrito: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus. Será que os nossos olhos estão nele? Será que os nossos olhos estão num estacionamento bem bom, bem ótimo? Num louvor bom? Será que os nossos olhos estão nas amizades que nós temos aqui dentro? Nos grupos de convívio que nós temos aqui dentro? Será que os nossos olhos estão em nossos parentes que estão aqui? Nos nossos amigos que estão aqui? Ou será que os nossos olhos eles estão em Jesus? Igreja, desperta tu que dorme, os nossos olhos eles precisam estar dia após dia em Jesus. Porque a perseverança ela é recompensa com a plenitude, ela é recompensada com a plenitude da promessa do próprio Senhor, do próprio Deus. O exemplo de Cristo para nós, Ele perseverou até a cruz e alcançou a vitória para todos e por todos nós, irmãos. Não é pouca coisa, o próprio Cristo Ele perseverou. Que nós possamos ser uma igreja, irmãos, que venhamos a perseverar até a sua volta. Até a volta dele. Se coloque de pé, eu quero orar pela tua vida.